A vitória do São Paulo sobre o Fluminense no Maracanã, jogo difícil, né? Jogo bem complicado, foi daqueles triunfos marcantes de um time que luta para conquistar um título que não é seu há muito tempo. São 12 anos, né, sem ganhar o Campeonato Brasileiro, e desde a última conquista, o tri consecutivo, 2006, 2007, 2008, São Paulo, de lá para cá, ganhou apenas uma edição da Copa Sul-Americana num jogo que nem terminou contra o Tigre da Argentina e nada mais. É um período longo de um jejum pesado que machuca uma das maiores torcidas do futebol brasileiro. E o time do Fernando Diniz, depois de muitos erros, tropeços, decepções, se acertou. E essa vitória mostrou bem isso. Claro, o Fluminense não vive o seu melhor momento no campeonato, perdeu o técnico Odair Hellmann, isso pesou bastante. O Fluminense não foi capaz de se reerguer desde então, aposta no interino de sempre, o Marcão. Eu acho, venho falando isso desde o momento que o Odair Hellmann saiu, acho uma aposta errada. O Fluminense tinha que buscar um outro técnico, o Marcão não me parece o profissional capaz de levar o Fluminense ao sucesso, a Libertadores, que era o grande objetivo, e é ainda o grande objetivo tricolor no ano de 2020, nessa temporada que vai invadir 2021, e o Fluminense vem colecionando maus resultados. Não fez uma partida ruim, fez uma partida boa, chegou a empatar, criou situações, quando estava de novo perdendo por 2-1, teve outras oportunidades, o que só valoriza o feito do São Paulo. E isso acontece num dia muito emblemático, porque enquanto o São Paulo vencia o Fluminense, né, um pouquinho antes, o Flamengo empatava com o Fortaleza de forma melancólica, jogando no Ceará. O empate com o Fortaleza no Ceará é um resultado ruim? É um resultado catastrófico? Não chega a ser. Alguns times importantes desse brasileiro já foram lá e não conseguiram a vitória, caso do Atlético, caso do Internacional, por exemplo. Mas convenhamos, né? Depois de uma semana de treinos, precisando recuperar pontos após vários tropeços, com o Domenech Torrent, também com o próprio Rogério Ceni, como pontos perdidos para o Atlético Goianiense, em 2 jogos, o Flamengo fez 1 ponto apenas contra o Dragão, entre outras partidas nas quais o Flamengo poderia, deveria, pelo potencial do seu elenco, ter vencido e não venceu. Então esses jogos agora ficam mais pesados, o Flamengo fica obrigado a vencer para diminuir a diferença, e ela aumentou para 7 pontos. Claro, o Flamengo tem um jogo atrasado, ela pode cair para 4. Tem muito campeonato ainda, não há uma definição. E a Copa do Brasil no meio aí para o São Paulo como uma competição importante que pode, evidentemente, ter influência no andamento do time no campeonato, embora não tenha alterado em nada nessa semana, nem na que passou. Pelo contrário, perdeu para o Corinthians, mas se recuperou bem contra o Atlético, vencendo. Foi derrotado pelo Grêmio, jogando até melhor na quarta-feira, o São Paulo, mas venceu o Fluminense agora fora de casa. Ou seja, o São Paulo tem conseguido lidar até bem até aqui com essa situação das duas frentes, né, da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo. Mas o fato é, o São Paulo finalmente amadureceu. E aí, diante disso, muita gente vai sempre dizer, acertou porque manteve o técnico. Gente, a manutenção do técnico não é certeza de nada. E aí surgem as viúvas do Domenech Torrent. Isso mesmo. Não, porque com o Dome era melhor, com o Dome o Flamengo criava mais do que cria com o Rogério. Isso me parece muito claro, mas era um time muito vulnerável, muito exposto. Bem, eu defendi várias vezes o técnico catalão no sentido de que ele deveria ter tempo mínimo para mostrar o seu trabalho, mas ele não mostrou, pelo contrário, foi extremamente decepcionante, né? Ainda mais com os relatos de que ele não dava nem treinamento para corrigir os erros. Então era um Flamengo muito equivocado, inclusive nas estratégias que utilizava, especialmente no jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que resultou na sua demissão. A tentativa foi válida, foi trazer um técnico catalão, um técnico que trabalhou muito tempo com o Guardiola, um cara que é conhecedor de futebol, obviamente, mas que no papel de técnico foi uma decepção. E não é porque o Flamengo não está jogando o que se espera ainda, pelo menos, não sei se chegará a isso, com o Rogério Ceni, que o substituiu, que o Dome agora vai ter sua virtude. Não, os defeitos eram graves do time com ele, muito graves, especialmente pela tentativa de mudança muito brusca, né? Sem um tempo mínimo ali para acomodar as coisas em relação à forma como o time jogava. É claro que ia mudar com a troca de técnico, mas não precisava ser uma mudança tão grande. E a manutenção de Fernando Diniz, agora vem dando resultado, mas também não era garantia de nada. O São Paulo, muita pressão foi feita para que ele fosse demitido. Talvez, eu diria, não, talvez não, com toda certeza, a carência de bons treinadores no mercado fez com que o São Paulo fosse levando com o Fernando Diniz e finalmente ele se ajustou. Mas é mais de um ano de trabalho, né?
O Rogério Ceni tem pouco tempo de trabalho, tem um elenco melhor, mas muitos pontos a corrigir. E é muito estranho, porque o time do Flamengo, que oscilou absurdamente do domingo passado contra o Bahia, quando lutou bravamente, jogou desde os 9 minutos de partida com um homem a menos e virou o jogo para 4-3, depois de tomar uma virada para 3-2, né? Ainda fez 1-0, 11 contra 11. Ampliou com um homem a menos, tomou a virada para 3-2 e no final virou para 4-3, mesmo jogando tanto tempo, o jogo quase todo com um homem a menos. Foi uma vitória épica, ofuscada pelo problema lá da acusação de racismo, aquela coisa toda, e aquilo meio que ofuscou, mas foi uma vitória histórica, uma vitória super importante. E aquilo de repente deixou de valer? Não. O time mostrou capacidade, fibra, poder de reação naquele jogo. Agora contra o Fortaleza foi o contrário. Mas você pode também observar que o São Paulo fez um caminho inverso, se você lembrar a atuação muito ruim contra o Corinthians, e aquela derrota por 1-0, né? Sendo superado pelo seu rival, e a vitória categórica sobre o Atlético de Jorge Sampaoli na semana seguinte, por 3-0. Né? Não foi nem na semana seguinte, foi dias depois. Né? Então o São Paulo também oscilou. Os times vão oscilar. O Flamengo deveria oscilar dessa maneira? Acho que não, pelo tempo de trabalho livre que tem o Rogério. Não tem longo tempo com a equipe, está há pouco tempo no comando do time, mas tem semanas inteiras, e aí é preciso mais. Os relatos que a gente recebe são de que os jogadores e o Rogério continuam se entendendo bem, que eles gostam dos treinamentos, que há dedicação do grupo no dia a dia, mas o que vimos contra a Fortaleza foi muito preocupante. Foi a pior partida do Flamengo. E aí a vitória do São Paulo evidentemente potencializa isso e as críticas. Mas acho que tem alguns pontos que devem ser ressaltados aí. Um deles, né? Se Fernando Diniz agora consegue sucesso, isso acontece depois de mais de um ano à frente do São Paulo. O Rogério está há pouco tempo à frente do Flamengo, então talvez com mais tempo consiga atingir um certo equilíbrio. É preciso esperar mais. Como a gente defendia que o Domi tivesse um pouco mais de tempo, mas chegou um momento que não dava mais, porque não era porque o Flamengo empatava com o Fortaleza, é porque o Flamengo tomava de 3-0 do Atlético Goianiense, de 4-0 do Atlético Mineiro, nesse meio todo 5-0 do Independente Del Valle, 4-1 do São Paulo. Foram várias derrotas acachapantes. O Flamengo era um time que era uma defesa, que era uma peneira. E o catalão não parecia demonstrar capacidade de organizar aquilo minimamente. Não havia saída, a situação ficou insustentável ali, inclusive entre os jogadores e o técnico, não com relação a desentendimentos ligados a relacionamento. Não era isso. Eram desentendimentos com relação a como a equipe deveria se comportar. E o São Paulo também viveu seus problemas com o Fernando Diniz ao longo desse tempo todo. Crises profundas, eliminações recentes esse ano. Para o Mirassol, no Campeonato Paulista, caiu na fase de grupos da Libertadores, nem passou da fase de grupos, sendo eliminado na prática pela LDU, já que o River Plate avançando foi o normal, a briga ali para outra vaga era São Paulo e LDU, e caiu para o time equatoriano, né? E a eliminação depois para a Sul-Americana, em seguida para o Lanús, em casa. Então o São Paulo teve fiascos nessa temporada 2020 pesados, que deixaram o seu torcedor bem irritado. Agora vive um outro momento. Então é preciso um pouco de calma para analisar isso tudo. Não há certeza absoluta de que um tempo de trabalho vai fazer com que um time consiga êxito. E o próprio São Paulo, se não for campeão de nenhum dos dois torneios, o próprio Fernando Diniz, que hoje está sendo elogiado, vai ser muito criticado. E vai ter gente que vai querer a cabeça dele, vai botar a culpa nele, o que seria uma maldade, porque ele está conseguindo construir um grande trabalho. Com um elenco inferior ao do Flamengo, diga-se de passagem, embora não seja um mau elenco. Mas é inferior, evidentemente, todo mundo sabe disso. O Flamengo tem investimento maior, jogadores de mais qualidade no grupo, no todo. O fato é esse, viúvas de nome é demais, né? Vamos com calma também, vamos tentar entender melhor todo esse contexto e observar o que vai acontecer a partir de janeiro no Campeonato Brasileiro, né, com essas equipes que brigam pelas posições mais importantes da tabela, brigam pelo título, e também tem Copa do Brasil aí para encerrar o ano na quarta-feira, dia 30, com os confrontos entre América Mineiro e Palmeiras e São Paulo contra o Grêmio, ok? É isso, saudações.